Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Santo Espírito que está no nosso meio. Bipolaridade tem cura? Tiago capítulo 1, versículo 8. Tiago 4, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes se formassem de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós Te adoramos, ó Pai, reconhecendo a Sua soberania sobre as nossas vidas. É pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, é pelo Teu poder que temos o privilégio de adentrar as regiões celestiais em Jesus Cristo, para aprender de Ti e da Tua palavra. Somos alunos, ó Pai, o Teu Espírito Santo é o nosso professor, que Ele venha nos orientar, meu Deus, da maneira que Tu quiseres, ó Pai bendito. As preparações do coração, mas a resposta vem do Senhor. Deus, nós queremos a Tua resposta sobre as nossas vidas nesta manhã, porque a Tua palavra ela não retorna para Ti vazia, antes ela faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo que foi designada. Tu sabes que nós amamos a Tua palavra, Tu sabes que nós Te amamos, Senhor, e por isso queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Vai entrando, Deus, com a Tua graça, com a Sua misericórdia. Vai entrando com a Sua cura sobre os nossos corações, bem como também dos nossos amigos internautas, que a graça de Cristo seja abrangente para alcançar vidas, para curar, para transformar, para purificar, para preparar cidadãos para a vida eterna, em Jesus Cristo. Amém? Amém. Podeis vos assentar, irmãos? Uma das coisas que um pastor mais faz na vida é tentar entender o ser humano. Pessoas são, afinal de contas, a razão do ministério de qualquer ação pastoral. Com certeza, o pastor ou qualquer liderança vai encerrar a carreira sem entender as várias faces de uma pessoa, sequer naquilo que ela pensa, naquilo que ela sente, naquilo que ela é e naquilo que ela pensa ser. Somos pessoas, temos personalidades diferentes, distintas. Então, dentro dessa ética e dentro dessa ótica, pessoas nos surpreendem, tanto para o bem, tanto para o mal. Pessoas fazem-nos ficar contagiados pelo amor, desprendidos, mas pessoas também nos adoecem com as suas ações, com as suas palavras. Os textos que nós acabamos de ler, irmãos, eles falam de pessoas que não conseguem manter uma regularidade, um padrão da sua fé cristã, uma constância na palavra. Elas são levadas pelo vento, elas são influenciadas. Por isso elas precisam, assim como nós também, se achegar a Deus, a limpar as mãos e purificar o coração. Caso contrário, serão influenciadas por gente que não vai usar a razão da palavra de Deus, e sim, muitas e muitas vezes, o fervor das suas emoções. Jeremias já profetizava acerca disso. No capítulo 17 de Jeremias, versículo 5, ele já dizia: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Num ambiente dobre, num ambiente duplo, inconstante, vão surgindo os desequilíbrios, as falhas no cumprimento de papéis, daqueles que dizem amar a Cristo e que de fato foram feitos para isso.
nós fomos escolhidos, nós fomos separados para a glória de Deus. Diz Efésios capítulo 1, versículo 6, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Somos agradáveis para Deus, nós como cristãos, mas nós temos que cumprir o nosso papel cristão. Como eu posso confiar numa pessoa que tem duas caras? Como eu posso confiar numa pessoa que tem dupla personalidade? Muitas são pessoas talentosas, são pessoas carismáticas, essas pessoas fazem os seus projetos de valia para a igreja e para a sociedade, bem como também com as suas famílias, no momento do bom ânimo delas, quando as suas necessidades e aquilo que os outros fazem estão lhes agradando, são bênçãos. O problema só entra quando vem as contradições. Jó falava a respeito dessas contradições da vida que existe nas nossas vidas, lá no capítulo 30, 26. Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. Aí, quando são manifestas as dificuldades, às vezes com até certa veemência, violência verbal em alguns casos mais graves, brigas, discussões, isolamentos, indiferença, muitos se conserva a mágoa, se constrói traumas, no ambiente assim se constrói as desilusões, as amarguras, são castelos ilusórios, mortais de escuridão. Essa manifestação da ira, ela vem através de comportamentos que não glorificam o nome de Jesus Cristo. E aí se busca o bode expiatório, culpar alguém, fazer desabafo nas redes sociais, usam palavras torpes com duplo sentido, e assim caminha a humanidade. Poderíamos recorrer a algumas perguntas retóricas. É possível conviver com gente assim? Na igreja, no geral, existem pessoas desse comportamento? O Senhor, que é o dono da igreja, de fato, Ele ama a gente assim? Caso a minha resposta seja sim, eu e você e todos nós estamos muito próximos de uma casa de marimbondos, de uma colmeia de abelhas africanas pronta para nos ferrar. Sim, nós estamos admitindo, só que tem uma coisa, tem um diferencial aonde Deus está. Tem um diferencial na igreja de Deus, que isso precisa ser também enfatizado. Na igreja de Deus tem um diferencial chamado graça de Deus, amor de Cristo, misericórdia de Deus, amor fraterno, que ainda estão sendo manifestados, trazendo salvação para todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11, nos diz isso, que há essa manifestação da parte de Deus, trazendo salvação para todos os homens. Nós estamos, irmãos, numa comunidade terapêutica de Jesus, e aqui nós desfrutamos, porque aqui ainda tem cura, aqui ainda tem cura física, neste lugar ainda tem cura espiritual, neste lugar ainda tem cura psicossomática, neste lugar ainda tem cura psicossocial, aonde as prostitutas cultuais buscavam abrigo no passado. Na época do apóstolo Paulo, lá na cidade de Corinto, elas buscavam abrigo na igreja de Corinto. Elas chegavam de cabeça raspadas, psicologicamente arrasadas. Aquelas mulheres se sentiam sujas, elas se sentiam rejeitadas, mas ali estava a comunidade terapêutica. Ali estava o povo que Jesus amava, o povo que Jesus comprou com o seu próprio sangue. E aquelas pessoas, elas eram integradas naquele ambiente maravilhoso.
Quem precisava estar curado em Cristo para receber aquelas pessoas? Aqueles cristãos daquela época precisavam estarem curados em Cristo para receber esse tipo de pessoas. E aí nós vemos a confirmação da palavra de Deus, daquilo que Deus quer para nós como comunidade terapêutica. Deus nos diz através do profeta Isaías 57:19, eu crio o fruto dos lábios. Aí ele diz assim, paz, paz para os que estão longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu sararei. Paz para aqueles que estão longe e paz para aqueles que estão perto. Deus quer apressar esse processo, irmãos. Deus quer apressar o processo de cura na minha vida. Deus quer apressar o processo de cura na tua vida, porque há muitas pessoas contaminadas em todos os aspectos dessa sociedade. E o lugar de refúgio, o lugar da fortaleza, o lugar de mudança está na comunidade de Jesus Cristo, que ele comprou com o seu próprio sangue. E o profeta Isaías, no capítulo 58, fala assim, e a tua cura apressadamente brotará. Deus quer apressar o processo. Aqui nós temos o caminho santo, irmãos, que nem os loucos, diz a palavra, os passíveis das patologias das mais diversas, terríveis de traumas sofridos, que refletem em suas ações, difícil de conviver, errariam. Pessoas curam pessoas, pessoas adoecem pessoas. Nós somos uma igreja inclusiva, na exclusividade do sacrossanto evangelho de Jesus Cristo. Somos uma igreja inclusiva. Nós somos uma igreja inclusiva? Somos uma igreja inclusiva. Mas e se chegar o pessoal do LGBT? Se chegar prostitutas, assassinos, corruptos, gente falsa, gente bonita, gente feia, deficiente? Nós estamos preparados para recebê-las, entender as suas razões, entre aspas, e orientá-las através do Evangelho de Jesus Cristo? Ali haverá uma estrada, ali haverá um caminho, que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Isaías 35, versículo 8. De gênio e louco, como é que diz lá? De gênio e louco, cada um tem um pouco, não é isso? Cada louco com a sua mania. Muitas das vezes, nós falamos isso até para minimizar ou maximizar as ações de outrem. Não é isso, irmãos, que acontece? Isso é muito contraditório? Paradoxalmente, sim. Mas Deus nos mostra como lidar, como entender, mediante a sua palavra revelada pelo Espírito Santo, como conviver com concupiscências da carne presentes em nós também. E as patologias humanas, as mais diversas, e nesse tempo de pandemia, têm aumentado assustadoramente todos esses tipos, desse manifestar dessas patologias humanas. O Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Então, nisso eu me tranquilizo, né? Nisso eu me tranquilizo porque o Evangelho ainda tem poder para nos transformar, para que todas essas contradições humanas sejam sanadas em Jesus Cristo. Contradições, elas são erradicadas quando buscamos a compreensão na fé. A Bíblia Plenitude, ela traz uma explicação sobre esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: o homem de coração dobre é uma pessoa atraída em direções opostas. Sua fidelidade é dividida. Devido à sua falta de sinceridade, ele vacila entre a crença e a descrença. Algumas vezes achando que Deus o ajudará. Em outros momentos, desistindo
de toda a esperança nele. Uma pessoa assim é uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos, não somente na vida de oração. A falta de constância em seu exercício de fé revela o seu caráter no geral. Uma pessoa de duplo ânimo, ela tenta apegar-se a Deus e, ao mesmo tempo, apegar-se ao mundo. E o cristão que já é liberto em Cristo, ele precisa enxergar todos esses tipos de pessoas com os olhos de Deus, né? E ver o pano de fundo da sua vida, ter misericórdia de todo tipo de pessoa, na perspectiva que Deus pode libertar, que Deus pode transformar, que Deus pode salvar todos, sem distinção. João capítulo 8, 32, conhecereis e a verdade. 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu percebo aqui a primeira e a segunda etapa da libertação plena pela verdade que o Senhor quer realizar em nossas vidas, e que também é um padrão contínuo em qualquer uma dessas vidas. A compreensão da palavra de Deus e da plena deidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o pleroma, né? A plena deidade, que os gregos compreendiam muito bem isso. Inclusive Paulo usou essa palavra lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 19, que ele diz que em Jesus Cristo habita todo o pleroma, em Jesus Cristo está toda a plenitude de Deus. Então é através da pessoa de Jesus Cristo é que nós temos plena segurança, através do nosso relacionamento com Jesus Cristo, na compreensão da minha limitação, do meu próximo. O diferencial aqui, meus queridos, é que Jesus já fez em minha vida mudanças. Quais dessas mudanças que Jesus já fez na sua vida, que são muito patentes, muito perceptíveis e de fato reais? O hino que nós louvamos no início dizia: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Ele veio ao meu coração, ele entrou no meu coração. Se essa afirmativa for uma verdade na minha vida e na tua vida, Jesus já entrou, Jesus já veio no nosso coração, Jesus já provocou mudanças no meu coração. Um homem estava na porta da igreja e ele pergunta ao pastor: como eu posso servir a Deus, pastor? E o pastor olhou para aquele homem e disse, olhando para as suas ovelhas: faça o seguinte, imita qualquer um desses cristãos que aqui estão, que você vai estar aprendendo como fazer isso, né? Então, a tônica do evangelho é isso. Jesus já veio ao seu coração, Jesus já entrou no seu coração. Que mudanças foram provocadas no seu coração com essa vinda maravilhosa de Jesus, vindo ele ao teu coração? Provérbios 23, versículo 26, filho meu, dá-me o teu coração, e a luz dos teus olhos observe as minhas palavras. Então, se isso de fato já aconteceu na minha vida, o resultado vai ser somatório para o reino de Deus, quando a gente vê pessoas selecionando pessoas, classificando as melhores da igreja, as piores da igreja, sendo indiferente com aquelas que ele julga serem piores ou irrelevantes. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo, porque todos nós somos pecadores redimidos, mas nós ainda somos pecadores. Nós estamos num processo, irmão, rumo ao céu. E o Novo Testamento, ele foca a salvação em 3 viés. Nós fomos salvos, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, né? O evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós estamos sendo salvos. O próprio Jesus, no capítulo 10, 22 de Mateus, na parte final, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim,
será salvo. E eu serei salvo. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: já estou sendo oferecido como aspersão, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está reservada para mim, mas não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o modelo da conduta em relacionamento entre os cristãos. Seja fracos, seja fortes, o seu exemplo vai exigir paciência, amor mútuo a ser seguido. Eu não amo aquele irmão, mas eu tolero aquele irmão. Não, irmão, não é assim não. Suportar não significa apenas tolerar, mas sustentar com amor fraterno e compreensível. A compreensão da fé nos faz com que andemos uma milha a mais e faça o que eu normalmente não gostaria de fazer. Eu, carne, conviver, relacionar e amar com os padrões de Cristo. Mas eu preciso, quando eu entrego o meu coração a Jesus Cristo, quando Jesus já mudou o meu coração, eu vou fazer isso. Porque eu vou seguir princípios, eu não vou seguir o meu coração. Enganoso é o coração, mas que todas as coisas, quem o conhecerá? Lá Jesus diz no capítulo 5, 44 de Mateus: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Isso não é da minha vontade de fazer, mas está dentro do princípio da palavra de Deus. E se eu digo que amo a Jesus Cristo, eu vou colocar em prática a palavra de Deus. São princípios definidos, não é a minha mesquinhez. Se você encontrar perdido um boi ou um jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta. Se você viu o jumento de alguém que o odeia caído sobre o peso da sua carga, não o abandone, procure ajudar. Êxodo 23, versículo 4, versículo 5, são princípios, irmãos, né? São princípios. Por mais que seja contraditório, contradições são erradicadas quando nós buscamos dar espaço para Deus. Eu preciso dar espaço para Deus na minha vida, no meu dia a dia, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nas minhas ações, naquilo que eu estou sendo. Eu preciso dar um espaço para o Espírito Santo mudar. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração, vindo Ele no meu coração. E Ele está aqui para transformar o nosso coração. Ele quer nos dar um novo coração. Um coração que, conforme foi lido no texto inicial, cria em mim, ó Deus, um coração novo. Renova em mim, como é que diz lá? Renova em mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Então, é esse novo coração que Deus quer colocar em ti, quer dar a você nesta manhã. Basta você dar um espaço para Deus. As contradições, irmãos, que a Bíblia chama de coração dobre, ou duplo ânimo, ou como disse o salmista lá no Salmo 119, o versículo 113, ele diz: aborreço a duplicidade, mas eu amo a sua lei. A medicina, ela fala sobre a bipolaridade, tradicionalmente designada como doença maníaco-depressiva. Ela é uma doença caracterizada por algumas variações acentuadas do humor, com crises repetidas de depressão e manias também, né? As crises podem ser graves, moderadas ou leves. A irritabilidade extrema, a pessoa torna-se exigente, ela se zanga quando
os outros não acatam os seus desejos, as suas vontades, as alterações emocionais súbitas e imprevisíveis, os pensamentos aceleram, a fala é muito rápida, com mudanças frequentes de assuntos, grandiosidade, aumento do amor próprio, reações excessivas, diminuição das necessidades de dormir, incapacidade de reconhecer a doença, tendência a recusar o tratamento e culpar os outros pelo o que ocorre de mal, perda da noção da realidade, entre outras explicações médicas científicas. Por mais que pareça estranho, como nós podemos associar a questão da saúde, da própria saúde nossa, do dia a dia, do nosso comportamento com a nossa saúde, como é que a gente pode associar isso com a espiritualidade? Por mais que pareça estranho, foi criado pela Organização Mundial da Saúde uma escala para fazer uma avaliação da dimensão entre a espiritualidade e a qualidade de vida, a chamada escala do bem-estar espiritual, EBE. Desde a Assembleia Mundial da Saúde, em 1983, a inclusão de uma dimensão não material ou espiritual de saúde vem sendo discutida extensamente, a ponto de haver uma proposta para modificar o clássico de saúde para um estado dinâmico e completo de bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência da doença. O contexto, irmãos, da palavra de Deus é algo extremamente maravilhoso, porque a palavra realmente liberta, a palavra realmente cura, a palavra realmente transforma, e a palavra realmente faz você feliz. A palavra te prepara para todos os campos ruins que existir ou que vier. A palavra de Deus nos prepara para tudo, irmãos. Estando assegurado na palavra de Deus, estaremos seguros. O contexto de Tiago 1,8 está associado ao pedir a Deus com fé. E no campo da fé, meus queridos, nada é impossível. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Eu entendo perfeitamente que existem áreas em minha vida que precisam ser mudadas. Pode ser que eu ainda tenha comportamentos inadequados, que o Senhor não se agrada, mas eu estou aqui acreditando que Deus pode me mudar, que Deus pode fazer isso, que Deus quer nos trazer em Cristo uma total saciabilidade. Em Jesus Cristo eu tenho essa saciabilidade. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Então, essa paz que Jesus nos dá através do Evangelho é algo maravilhoso. Em Tiago, capítulo 7, versículo 10, vai aparecer vários imperativos seguidos, né? Esses imperativos, no grego, é vale, valeu e valerá. Ele aparece, então, as palavras sujeitai-vos. Aí depois aparece a palavra chegai-vos, senti, humilhai, purificai, resisti, lamentai e chorai. Em uma outra tradução, a King James, capítulo 4, em uma parte do versículo diz assim, na parte que fala duplo ânimo, vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Presta atenção aqui, irmãos, o versículo 8, ele é insistente com a gente, ele insiste comigo, ele insiste com você, dizendo o seguinte: chegai, limpai, purificai. Notem aqui nos versículos lidos, uma realidade predominante, né? O homem de coração dobre, né? Essa é a realidade. A outra questão aqui é a possibilidade de Deus dar a cura numa atitude totalmente sua, de nós nos achegarmos a Ele com o desejo de limpar, de purificar as áreas ocultas das nossas vidas, atos que nós praticamos que
estão impossibilitando as ações de Deus mais plenas nas nossas vidas. Às vezes ela é superficial, às vezes é fácil de enxergar aquilo que está prejudicando uma pessoa no seu desenvolvimento, no seu crescimento espiritual. Mas às vezes são áreas mais profundas da psique humana, às vezes estão fora do nosso alcance, às vezes estão ocultas na nossa psique. Antes da minha conversão a Jesus Cristo, lá no dia 14/10 de 1981, eu perdi um irmão que eu amava muito, com 24 anos de idade. Muito bem, eu era um adolescente, acho que tinha cerca de uns 16 anos na época, e chegou o dia então do velório. Ele morreu na capital, depois levou para o interior, e no velório estava o seu caixão, e eu recordo-me perfeitamente a fisionomia dele, eu recordo a cor da roupa que ele estava, e tinha umas pétalas de rosas vermelhas no caixão. Aquilo ficou marcado para mim, aquilo ficou como algo muito amargo para mim, o choque com a morte, assim, muito próximo. 1989, eu então com a minha namorada, que viria a ser a minha esposa, estávamos indo visitar um irmão da igreja, já aqui em São Paulo. Na entrada da casa deste irmão, tinha umas rosas vermelhas, umas pétalas de rosas vermelhas lindas, maravilhosas. Eu gosto muito de flores. E eu olhei para aquelas rosas vermelhas e disse para a minha namorada, ou a minha esposa hoje, eu não gosto de rosas vermelhas. Ela disse, mas por que você não gosta? Não sei te dizer, mas eu não gosto. O tempo passou, estávamos ajoelhados em oração. Deus começa a usar uma pessoa e o Espírito Santo vem falar comigo. E eu me encontro no momento do velório do meu irmão. Eu vejo todas as coisas que estavam ocorrendo, mas há uma graça de Deus, porque eu senti que Jesus estava comigo ali, naquele momento. Eu via toda aquela coisa horrível que foi a morte dele, mas eu sentia que Jesus estava comigo ali, e que Jesus estava curando o meu coração ali naquele momento da oração. O irmão falava, foi usado por Deus, ele sequer podia imaginar o que estava na minha alma, no meu psique, mas o Espírito Santo estava me curando. E depois daqueles momentos, eu amo rosas vermelhas hoje, posso falar deste assunto hoje, porque Jesus me curou os ambientes da minha alma. Jesus quer curar os ambientes da sua alma. Às vezes a gente julga uma pessoa por aquilo que nós vemos. O homem é muito comum o homem fazer isso, porque o homem vê o que está diante de si, mas Deus vê o que está no nosso coração. E Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos, muito mais além daquilo que nós imaginamos. Ele é capaz de erradicar toda a sua dor nessa manhã, meus queridos. Ele é capaz de curar todas as suas dores. Ele é capaz de levar você cativo à obediência em Jesus Cristo. Todo trauma, toda a amargura, toda essa amargura, Deus pode te curar e levar você cativo a Jesus Cristo quando há uma entrega da sua parte. Deus quer fazer isso, irmãos. Hoje é dia de você vingar a sua desobediência do passado, sendo um cristão pontual, um cristão digno em todas as coisas concernentes ao reino de Deus. O Espírito Santo está nos abrindo os olhos. Nós não podemos viver uma duplicidade. Nós não podemos estar aqui e estar na nossa casa consultando sites pornográficos. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Se cure,
receba a cura de Deus. Ele está dando todas as condições em Cristo, aqui e agora, e eu acredito que, antes mesmo de terminar o culto, Jesus pode te curar. Ele tem esse poder, mas cabe a você se libertar, das pequenas raposinhas que fazem um estrago enorme na plantação. Nós tropeçamos em pedras pequenas, as grandes elas são notórias, nós desviamos dela. Então chega de neuras, meus queridos, chega de pensamentos turvos, achegue-se a Deus. A sua cura divina pode ser de patologias psicossomáticas, no campo das suas emoções, nos traumas, nos abusos físicos, nas pedofilias, nas indiferenças, no bullying. Deus pode te curar das palavras de maldição que foram ditas a você, da irresponsabilidade de pai e mãe pelo não cumprimento dos seus papéis e outras situações. Deus, Ele te faz digno, é só você deixar com Ele a purificação do seu coração, tirar tudo que te escraviza, tudo que te abate, tudo que te faz infeliz, é plenamente possível, basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, começará a ver as obras de Deus aqui e agora, porque Ele é o Deus de já. Assim como a medicina diz que os bipolares, eles resistem, eles não aceitam que estão doentes, eles transferem as culpas, ou responsabilizando aos outros por suas neuras existenciais. Assim também muitos estão vivendo dentro da igreja as contradições de uma vida sem um relacionamento real com Jesus Cristo. São os dracmas perdidas dentro da casa do Pai. Então não seria nesse caso uma bipolaridade espiritual? Uma hora obedece, outra hora desobedece. Uma hora louva, outra hora maldiz. Uma hora confia em Deus, outra hora desconfia de Deus. O Senhor está nos mostrando o problema do homem do duplo ânimo. O Senhor está oferecendo uma solução para mim e para você e para todos nós nesta manhã. A atitude sua agora e a minha atitude também é: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, tome uma atitude, saia da duplicidade. Eu concluo dizendo que a bipolaridade é um distúrbio patológico, seja em que área for, ela tem tratamento, e nós não descartamos o acompanhamento médico de um profissional qualificado, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, mesmo que não seja simples esse tipo de tratamento, mas nós cremos no Jesus que cura tudo. Nós temos no Jesus que vai nas áreas profundas das nossas almas. Jerônimo Laurence disse o seguinte: o neurótico constrói um castelo no ar, o psicótico mora nele, o psiquiatra cobra o aluguel. Nós ainda cremos em Jesus como médico dos médicos, como pastor ferido, como o maior dos psicólogos, que sabe, compreende perfeitamente a sua dor. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz é a paz que estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele pode te curar, e se Ele não quiser te curar, Ele pode amenizar o processo da bipolaridade ou de outras doenças existenciais. Existem pessoas que convivem com a dor, e o médico ferido, o Senhor Jesus Cristo, as ajuda também a carregar a cruz.
os de coração dobre, os de duplo ânimo, os da duplicidade, pode se curar numa entrega pessoal, conforme disse o nosso irmão Tiago, a chegar-se a Deus, a limpar as mãos e purificar o coração. Creia e seja tocado, seja curado e seja libertado inteiramente em Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Nós vamos orar, irmãos, através da ajuda do Espírito Santo. Você pode confiar na palavra, porque essa palavra pode beneficiar a sua vida em todas as áreas. Nós cantávamos aquele cântico antigo que dizia assim: só o poder de Deus pode mudar o teu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova criatura sou. Quem está em Jesus Cristo é as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Nos coloquemos de pé. Santíssimo, soberano e eterno, Tu és aquele que nos revela a palavra, Tu és aquele que fala aos nossos corações. Nós desconhecemos a extensão da Tua palavra nos corações, mas sabemos que a Tua palavra ela é curativa, a Tua palavra ela é libertadora, a Tua palavra ela é redentora, Senhor. A Tua palavra não retorna para Ti vazia, antes ela faz tudo o que lhe apraz, prospera naquilo que foi designada, Senhor. Estende as Tuas mãos agora para abençoar o povo que Tu compraste com o Teu próprio sangue. Venha libertar verdadeiramente esse povo, para que esse povo tome atitudes que possa glorificar o Teu santo nome, Senhor. Fala, Deus, conosco, dirija as nossas vidas. Há muitas pessoas sedentas, há muitas pessoas cansadas, há muitas pessoas que não Te conhecem como Seu único e suficiente Salvador, meu Pai. E neste momento que nós estamos com esse privilégio de estar na presença daquele que criou os céus, daquele que criou a terra, daquele que nos criou para o louvor da Sua glória, pelos méritos de Jesus Cristo, adentrando nas regiões celestiais, glorificando o Teu santo nome, meu Pai, entendendo e sabendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a qual não há mudança nem sombra nenhuma de variação. Eis-nos aqui, meu Deus, eis-nos aqui para sermos purificados, eis-nos aqui, meu Deus, para os nossos corações serem alimpados pelo Teu Espírito Santo. Cria em nós, ó Deus, um coração novo, renova em nós o espírito inabalável. Não nos lances fora da Tua presença, não retire de nós o Teu Espírito Santo. Torna-nos da alegria da Tua salvação, sustenta-nos com o espírito voluntário, para que possamos ensinar os transgressores os Teus caminhos, e os pecadores a Ti se converterão. Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és justo, Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Louvado sejas o Teu nome, Senhor. Glorificado sejas o Teu nome. Engrandecido seja do Teu nome. Nós oramos por aquelas pessoas que estão sofrendo neste momento, algumas pessoas que estão nos hospitais, famílias, ó Deus, preocupadas, ó Deus bendito, pessoas que estão, meu Deus, sofrendo, meu Pai, todo tipo de contrariedade, todo tipo de dificuldade. Em nome de Jesus, nós não somos melhores do que essas pessoas, não, meu Pai. É que o Senhor tem nos livrado da peste perniciosa, o Senhor tem nos livrado da mortandade que assola ao meio-dia. Mas nós intercedemos pelos nossos irmãos, para que o Senhor vá de encontro, meu Pai, a esse enfermo,
Pai, para que seja curado em nome de Jesus Cristo. Eu sei que tu tens poder para fazeres além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós pedimos. Faça isso, meu Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Amém.